Gente, bom dia. Mais para boa tarde também, né? Todo mundo com fome, cansada. A última, mas não menos importante, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o contrato perfeito, né? Porque eu sei que aqui, como vários palestrantes já falaram, tem muitos empreendedores, tem empresários e tem pessoas físicas também. E o contrato, ele gira em torno de tudo. Hoje tudo é contrato, né? Nós temos vimos prestadores de serviços aqui, né, mentoras, e tudo, o contrato é o primordial. Juliana trouxe a questão da execução. Uma boa execução tem que vir de um bom contrato. Se você tem um contrato amarrado com o seu cliente, você vai ter sucesso em todo o seu produto, né? Então, eu vim para cá para trazer um pouquinho para vocês falar sobre essa dor, que é não ter um contrato bem feito, contratos de locações, que a gente sabe que tem aquele velho e bom contrato de gaveta, e é sobre isso. E aí, a minha primeira pergunta é o seguinte: quem aqui já deixou de assinar um contrato por medo, por insegurança, sem saber o que a outra parte está falando, naquelas letrinhas miúdas lá embaixo, no rodapé, exatamente. E aí diz: não, não vou assinar. Ou assinou e depois teve aquela velha dor de cabeça. E acontece, né? Então é sobre isso, né? O tema é sobre isso. E qual a importância, Thalines, de eu ter um contrato para o meu negócio, seja eu prestadora de serviço, um produto, um contrato de locação, isso vai trazer segurança para o seu negócio. Tudo começa de um contrato. Thaline, tá, você está falando tanto de contrato, mas o que é um contrato? Um contrato é um instrumento legal que vai reger o meu acordo com o colega, né? Eu comprei um serviço com o Dilcinho, uma mentoria, então ele vai me apresentar um contrato e lá eu vou ter as minhas obrigações, os meus deveres, a multa, o pagamento, tudo vai estar nesse contrato. E aí a gente faz o link com o nosso tema. Por que um contrato perfeito, Thaline? Porque um contrato perfeito, ele tem que ser eficaz, ele tem que ser objetivo e ele tem que estar claro para ambas as partes. Não basta só estar claro para uma parte, tem que estar para as duas partes. Então, esse é o objetivo de eu começar o meu negócio com um contrato claro. Quando eu sou microempreendedor, eu tenho que ter, vou passar a ser empresário, eu tenho que ter um contrato social, vou fazer uma sociedade, eu tenho que estar tudo claro, porque sociedade é igual a casamento, né? Então, tem que começar tudo muito claro. E toda prestação de serviço deve ter um contrato, Thaline? Toda prestação de serviço que eu queira passar para o meu cliente, segurança, ser claro, é necessário que tenha um contrato, sim. Mas, Thaline, você falou de contrato perfeito. O que é que é? Por que eu tenho que fazer contrato? Primeira coisa, o contrato vem antes, a assessoria jurídica, como a colega colocou, ela é primordial no negócio, porque o cliente só liga para a gente depois que o problema já está instalado. Então, eu tive recentemente uma cliente em que ela fez um contrato de locação e depois ela descobriu que a locação ela tinha um gato. E o marido dela sofreu um acidente, queimou 35% do corpo por conta do gato que tinha na casa e ela não sabia. Então, o contrato, ele vem para prevenir esse tipo de conflito. Quando você busca uma assessoria, quando você busca alguém que sabe, que tem essa expertise, você fica seguro no seu negócio jurídico. Assegurar o quê? O cumprimento, como a doutora Juliana bem trouxe. Se eu compro um serviço com a colega, eu tenho uma prestação e eu tenho uma obrigação. Eu vou pagar a ela, ela vai ter um serviço. Eu compro um serviço com um colega de financeiro, é o meio. Não quer dizer que eu vou ficar rica na mesma hora que eu fechar o contrato com o colega. Então, muita gente, ela acaba se passando. Então, é preciso que tenha um contrato para que as coisas fiquem claras. E proteger o quê? Como já foi colocado também, o meu ativo da minha empresa. Eu vou contratar um prestador de serviço de um insumo que eu preciso e ele não entrega. E aí eu fico como com meus clientes? Então eu preciso ter o contrato. O contrato é primordial. E qual o risco, Thaline, de eu não ter um contrato ou de eu ter um contrato mal elaborado? Ambiguidade das cláusulas.
vai dizer uma coisa para um, outra coisa para outro, eu não vou entender, e aí vamos para onde? Para o judiciário. Para a briga, para o litígio, falha na prestação jurídica, porque o contrato, mesmo ele fazendo lei entre as partes, ele tem que estar de acordo com o ordenamento. Não pode ser, vou fazer você ficar rico se você entrar na minha mentoria financeira. Existem determinadas questões que elas têm que ser limitadas pelo direito. Papéis não definidos. Eu não sei quem é que tem que pagar, quem é que tem que cumprir uma obrigação. Então, isso tudo a gente fica sabendo pelo contrato. E aí é que vem, qual é o papel, né? Qual é o papel de uma assessoria especializada em contrato? Qual é o papel de uma assessoria que lida com empresas? Poxa, sou empreendedor, vou virar empresário, minha empresa está crescendo, vamos fazer um contrato. Recentemente a gente tem feito muita assessoria de mentoras, né? Que está crescendo muito. Então, segurança e clareza. Eu tenho uma atividade meio para entregar para você, mas a minha mentoranda depende de que ela faça as atividades. Se ela não faz, aí depois ela quer migrar de carreira, mas você não faz. Então, é preciso que isso esteja claro no meu contrato, se eu sou prestadora de serviço. Prevenção de litígios. Recentemente fui numa audiência justamente desse caso que eu contei, de uma mentora, né, que a mentoranda dela não executou as atividades e ela foi para o litígio. Ah, mas eu não fiz a minha transição de carreira. Mas você só faz a transição se você cumpre com as suas atividades. E a personalização do contrato, que é o que o advogado mais encontra. Ô, doutora, eu fiz um contrato de locação aqui, peguei do Google, e aí agora o cara não quer devolver meu imóvel. Poxa, gente, Google não é advogado, né? Então, complica a vida do advogado, da execução. Então é isso. E aí eu queria que vocês pensassem nesse finalzinho de domingo. Minha empresa está crescendo. Será que eu preciso de um profissional que preste um serviço de contratos? Será que eu preciso fazer um contrato de locação, um contrato de prestação de serviço, um contrato com o meu colaborador? Porque o contrato ele gira em tudo. Tudo é contrato. E tudo, quando é resguardado, é aquela velha frase: é melhor prevenir do que remediar. Então, infelizmente, a gente só pensa no jurídico, né, doutora? No final, quando já chama a gente para poder brigar e ir para a justiça. E é isso. Meu nome é Thaline Menezes, eu sou advogada de empresas há 10 anos, né? Lidamos aí no ramo de varejo há muito tempo com contratos. E eu estou aqui hoje para trazer um pouquinho dessa história toda de contratos, o que é que clarear, né, nortear vocês. A minha rede social é essa, está à disposição para eventuais dúvidas que vocês queiram sanar, né? E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês e contem comigo para poder dar segurança para o negócio de vocês.